E hoje a gente vai conversar um pouquinho do como se preparar para maternar. Eu já não gostei dessa palavra, hoje eu gosto. Hoje eu gosto dessa palavra porque eu acho que é uma palavra hoje que indica um cuidar, né? Então, por muito tempo eu não gostava dela, porque achava que passava muita responsabilidade para a mãe. E eu acho que a responsabilidade do cuidar tem que ser da família. Mas eu acho que a palavra materno não necessariamente é a mãe. Ela pode ser englobar a família. Então, como nos preparar para cuidar dessa criança e nos preparar para cuidar dessa família também. Porque quando nasce um bebê, nasce uma mãe, um pai, uma criança, e isso em todas as gestações, seja primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, é tudo diferente. Muitas vezes chega lá no consultório e fala assim, segundo filho, vou tirar de letra. Não vai não. É outra criança, é outra personalidade, é outro momento de vida. Então, a maturidade da gente ou não, a maturidade como mãe ou não, ter uma outra criança que também gasta o nosso tempo. Então, cada filho é diferente, cada família é diferente e cada família busca uma coisa diferente. Então, o que eu busco é diferente do que outra pessoa busca e cada um tem a sua personalidade. Então, o cuidar engloba tudo. Engloba a nossa personalidade, engloba o que a gente acredita, o que a gente quer, mas é claro que existem coisas que vão ser iguais para todo mundo. Então, tem um mínimo que vai ser igual e que deve ser respeitado. A primeira coisa muito importante é se preparar para a maternidade. Então, eu vejo muita gente que se prepara muito para o parto, que é muito importante também, se prepara muito para a gestação, compra enxoval, roupa, gasta um tempão se preparando para isso e não se prepara para o cuidar do bebê. E o cuidar do bebê não é trocar fralda e dar mamar, não, gente. O cuidar do bebê é uma responsabilidade muito grande, é uma formação de um ser. Então, é entender o que é um choro, é entender que criança vai chorar e tudo bem, é entender que aquela criança vai demandar tempo, porque muita gente não tem noção do trabalho que cuidar de uma criança dá. É saber que não vai dormir, mas nunca mais na vida como dormiu antes. Então, eu gosto de brincar lá no consultório, às vezes as mães viram para mim e falam assim, Tati, quando eu vou dormir uma noite inteira? Eu falo, não sei. Pode ser daqui a 2 dias, pode ser daqui a 2 anos, ou pode ser que nunca, né? Então, assim, tem criança que dorme bem uma semana inteira e a outra semana dá ruim, né? Então, se preparar para essas variações, se preparar para o cuidar da criança é muito importante. E isso faz muita diferença, porque eu brinco lá no consultório que eu vejo às vezes se a mãe se preparou ou não, às vezes pelo tom de fala dela. Então, às vezes eu pergunto assim, tá dormindo bem? Uma pergunta super ampla, porque eu quero ver até que ponto a mãe está preparada também. E aí tem mãe que vira para mim e fala assim, Tati, tá de boa, tá acordando de 2 em 2 horas. E tem mãe que vai virar para mim e falar assim, Tati, tá caótico. Aí acorda uma vez à noite. Eu falo, meu Deus, que sonho! Todas queriam que isso acontecesse. Então, para você ver a diferença entre se preparar. Então, vão ter famílias que vão estar mais preparadas, famílias que estão menos preparadas. E tudo bem. Mas quando você tem uma preparação, você passa melhor por todos os momentos da vida da criança, que vai mudar muito. Então vai ter o momento da privação do sono, que é no início, vai ter o momento da entrada na creche, que vai pegar todos os resfriados do mundo, vai ter o momento da birra, vai ter o momento da adolescência, que é caótico também. Então cada um deles vai ter o seu diferencial e vai ter uma preparação diferente.
e que é muito importante. Então, leiam muito, muito. Hoje a gente tem Instagram, hoje a gente tem livro, hoje a gente tem tanta forma de conteúdo legal que todo mundo, de fácil acesso para todo mundo. Converse muito com o seu pediatra ou com uma pessoa de confiança que você saiba que entenda do universo infantil. Tenha alguém em que você procure apoio no momento que você esteja com uma dúvida, seja o pediatra, seja um psicólogo, seja o que for, mas que tire a sua dúvida e que te ajude no cuidar. E uma coisa muito importante, hoje a gente romantiza muito a maternidade. O Instagram, como eu falei, é ótimo por a gente ver o cuidar. Mas todo mundo só posta lá coisa legal, gente. Então aquela criança se jogando no chão no shopping, ninguém posta, né? Então a gente cria uma ilusão dentro da nossa cabeça em que o nosso filho vai ser perfeito e não vai ser. Então a gente vai passar muito perrengue durante a maternidade. E não estou falando só todo mundo, não, eu também passo, né? Então, assim, tem horas que eu quero dar meus gritos, né? Então, apesar de saber que não é o melhor momento, não é o ideal, mas isso todo mundo passa. Então, ser mãe, ser pai, não pode romantizar. Nós somos pessoas, nós temos a nossa personalidade também, a gente tem o nosso jeito e a gente tem, gente, a forma que nós fomos criados. Que por mais que a gente lute um pouco contra isso, era uma criação completamente diferente dos dias de hoje. E que foi a forma que a gente aprendeu. Então a gente está desconstruindo um pouco a forma de cuidar. E isso é difícil pra caramba. Os nossos filhos já vão ter menos trabalho, porque eles já tiveram uma criação diferente. Mas a gente não. Então a gente veio com aquela história, muitos de nós tomamos as famosas pauladas, berro, castigo, né? Que hoje a gente tenta não fazer. Mas a gente também não pode romantizar e achar que o nosso filho vai ser perfeito e que o nosso filho não vai dar trabalho, que vai dar muito trabalho. A gente vai ter que construir, desconstruir muita coisa dentro da nossa cabeça, mas que se a gente achar, romantizar aquela coisa do Instagram linda, maravilhosa, daqui a pouco a gente acha que o nosso filho é a pior criança do mundo, e não é. Saber que a gente vai errar. Então, todo mundo erra. Eu erro, vocês vão errar muitas vezes. E tudo bem. É assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai amadurecendo. E quantas vezes eu já virei para minha filha e falei assim, desculpa, mamãe perdeu a cabeça, mamãe estava irritada, mamãe está cansada, mamãe chegou agora do trabalho, mamãe está cansada pra caramba, desculpa, mamãe falou coisa errada, vamos voltar? E aí, vamos voltar. Então, errar faz parte, né? A gente erra pra caramba tentando acertar. Isso na maternidade, na vida. E se a gente começar a achar que a gente tem que ser perfeito, não vai funcionar. Então, a gente tem que errar mesmo, porque é errando que a gente vai construindo laço. Então, a gente vai construindo laço com a criança, a gente vai construindo a nossa forma de cuidar, que não existe, como eu falei, né? Não existe um método perfeito, não existe um modelo perfeito, porque pessoas são diferentes, mas a gente vai criando o que a gente espera daquela criança, o que a gente espera do cuidar, e também da família, porque eu tenho uma personalidade, o pai vai ter outra personalidade, a avó vai ter outra, a babá vai ter outra, a escola vai ter outra, e tudo bem. E faz parte, é ótimo isso. Por quê? Porque a criança vai ter várias formas diferentes de cuidar. É claro que tem que ter uma sintonia, tem que ter uma linha reta, um padrão, mas a forma de lidar diferente também é saudável. Então, uma mãe que é um pouco mais amorosa, um pouco mais frouxa,
com um pai que é um pouco mais rígido, uma pessoa que bota um pouco mais de regra, com aquela avó que faz todas as vontades da criança. Então, isso é saudável. Mas, claro, respeitando um padrão e respeitando a essência da família. E o que aquela família espera para o cuidar daquela criança. E a formação da rede de apoio. Ninguém faz nada sozinho, gente. Eu não faço, ninguém faz. Não adianta achar que vai suprir todas as necessidades da criança sozinha. Não vai. A gente precisa de apoio, nem que seja psicológico. Mas ficar o tempo integral com uma criança não é fácil. Vai ter aquele momento que ela vai estar precisando interagir com outras crianças, brincar com outras crianças, até porque o nosso brincar é muito diferente do que o brincar com crianças da idade dela. Vai ter um momento que a criança vai precisar entender o que é respeitar o direito do próximo. Então, ela vai ter que ter o contato com aquela outra criança para aprender a respeitar o direito do próximo. E a você formar a rede de apoio, seja com a escola, seja com os pais, avós, seja com a babá, seja, não sei. Mas a formação da rede de apoio também é importante. E que a rede de apoio fale a mesma língua. Foi o que eu falei, ela não precisa ser igual. Mas ela tem que falar a mesma língua e ela tem que ter os mesmos princípios. Então, a criança tem que entender qual é o princípio básico daquela família e qual é o princípio em que ela vai ser criada. Seja no dia que ela fica com a mãe, no dia que ela fica com a avó, no dia que ela fica na creche, no dia que ela fica com a babá ou com o pai, ou com quem quer que seja. Então, se tem uma dica que eu posso dar para qualquer mãe de primeira, segunda, terceira viagem, é estude. E crie, dentro do que você espera, meta. Porque você não vai conseguir fazer tudo. Então, o que é importante para você cuidar do seu filho? O que é importante? É isso, o 2 é isso, o 3 é isso, o 4 é isso, o 5 é isso. Siga esse caminho. E o resto vai vindo. Vai errar, vai acertar, vai ver que aquilo não funcionou. Às vezes uma coisa que a gente achou que ia ser lindo, maravilhoso, a gente romantizou, achou que ia ser perfeito, eu ia fazer a melhor rotina do sono da vida, mas para aquela criança não funciona e tudo bem. Então, crie as metas que você não quer tirar. Ó, isso eu não abro mão. Faz parte da minha essência, faz parte do princípio que eu quero passar para o meu filho. E o resto, estude, vire a página, mude, entenda que você é uma pessoa e a criança é outra pessoa, com uma personalidade diferente e que ela vai te desafiar o tempo todo para que você seja sempre melhor.